Bem-vindos ao Podcast, o único podcast dirigido e roteirizado por um gato. Eu sou a humana Stephanie. Eu sou a humana Amanda. E essa é mais uma produção Cansei de Ser Gato. Antes de começar o episódio, o Chico pediu para dar um recado. Os petiscos Cansei de Ser Gato chegaram, humanidade. E são 3 sabores: salmão, carne e frango. E você encontra os petiscos mais saborosos do Brasil no site canseidesergato.com e nas lojas pets de todo o Brasil. Bem-vindos ao Podcast, o único podcast dirigido e roteirizado por um gato. Eu sou a humana Stephanie. Eu sou a humana Amanda. E essa é mais uma produção Cansei de Ser Gato. Olá, humanidade! Olá! Olha nós aqui. A gente agora demora um pouquinho mais, mas a gente chega. Porque agora o podcast não é toda semana, ele é a cada 15 dias, né? Vale lembrar que agora que a gente tá nessa fase de adaptação. E hoje, tô eu e a humana Amanda aqui pra falar sobre gatos. Mentira. Não, pra responder perguntas que vocês mandam e tudo mais. Sim. Eu gosto quando é assim, com interação. Eu gosto também. Sabe? Não, porque aí não parece não que a sabe gente tá resposta sozinha. nenhuma. Não parece que a gente tá sozinha. Às vezes eu tô gravando e pensando, nossa, será que alguém vai escutar? Gente, manda quando a gente... anos fazendo isso e eu sempre pergunto, será que alguém vai escutar? Mesmo sabendo os resultados, vendo os números, eu não acredito que vocês estão aqui. Então, assim, obrigada. É legal, eu curto. Mas é muito bom ainda quando vocês, de alguma maneira, interagem. Tipo, manda realmente a pergunta. Comentário é bom comenta. demais. Você fala, pô, alguém ouviu, não tava sozinha quando eu fiz essa piada sem graça, sei lá. Tipo... Sozinha aqui. É esquisitão, tá? Então, assim, é muito bom. Esse tipo de episódio é bom de fazer. E aí o Chico abriu lá a caixinha, um monte de gente mandou pergunta. Ele mesmo selecionou algumas. Claro, e com a as gente tá próprias aqui pra patas. responder. Bora? Vamos começar, então. @AnaClips. Ana Clips eu já amei, tá? Chico, pelo etarismo felino, vocês 3 já são idosos. Sentem algum impacto? Dores, doenças relativas à idade, etc. Claro que idade é um número e gatos são eternos jovens. Sim, sem dúvida verdade. nenhuma. É muito louco porque gato realmente envelhece muito pouco. Então a gente demora a assimilar que de fato estamos com gatos idosos em casa. Até relutamos um pouco quando a gente ia em veterinário e falava: porque você já tem um idosinho. Eu falava que... Idosinho. Olha pra cara Me dele. respeita, rapaz. Idosa tô eu. Tá na flor da idade, meu bichinho pula sofá como ninguém. Então, assim, é necessário entender, primeiro, assimilar que isso acontece. Mas sim, muda alguma coisa, né? Muda. Se a Ana perguntou se eles sentem já algum Dores, impacto, assim, doenças. dor, blá, blá, blá. Sim, o Chico, principalmente, ele sofre desde cedo com doenças... estruturais. Ele tem displasia coxofemoral desde que ele tem 3 anos, foi quando a gente descobriu, os 3, 4 anos. a gente imagina que seja alguma coisa que já veio ali de fábrica. Então não é exatamente da idade, mas com a idade... deve ser da raça dele, né? Deve ser da raça. Com a idade piora um pouco, né? Assim, a gente... porque aí junto com isso vem as dores articulares, né? Exato. Então ele já tinha, isso piorou com a idade. Aí você desenvolve uma artrose que ele tem. Ele não pula em lugares médios. Então não é que ele não pula em lugar alto. Não, ele não pula em lugar médio. Ele nunca pulou em lugar alto. Agora, e hoje então... ele já, sim... não queria falar isso, mas assim, ele dá uma perrengadinha pra subir. Que dó! Ele não merecia essa exposição. Assim, ele sobe onde ele quiser, mas eu coloco um banquinho pra ele. Sim, a gente facilita a vida dele. A gente fala dele porque ele é aparentemente mais velho, não só de idade assim mesmo. Ele vai fazer 13 em junho. Dia 30 de junho, é aniversário do CEO. E o Tião e Terezinha fazem 12 em setembro, 9 de setembro. Então, assim, tem uma diferença de 1 ano e pouquinho, mas aparentemente o Chico é mais velho mesmo, assim. Ele demonstra mais a idade. Ele carrega mais a idade nas costas, literalmente. Então, ele tem essas dorzinhas nas costas, dorzinhas nas pernas. E a gente coloca, sim, pra facilitar a vida dele, apoios. Steps. Então, pra subir na cama, tem sempre o banquinho dele do lado. Ou a cama é baixa. Pra subir na mesa, tem a cadeirinha dele sempre puxada. Pra ele poder subir na cadeirinha e depois subir na mesa.
E é claro que, como é ele que tem mais dificuldade, é ele quem gosta mais de subir na bancada. Claro, é sempre sem assim. dúvidas. Então, se não tiver a mesinha puxada, ele vai reclamar, vai começar a desfilar entre as cadeiras até alguém puxar para ele subir. Exatamente. E aí outras doenças, eles ainda não estão sofrendo com isso. Eu acho que aí já tem a ver com o fato da gente ter cuidado uma vida toda, né? Então, assim, consultas periódicas, acompanhamento de exame, Sim. coisas que a gente conseguiu, enfim, Minimizar. os efeitos aí da velhice, Tipo, né? comer ração úmida também é uma baita oportunidade que a gente tem, né? De oferecer só ração úmida, que ajuda muito no não desenvolvimento de muitas doenças. Então, assim, é uma coisa que a gente sabe que não é viável exatamente, mas o Chico mesmo se proporcionou isso, então ele tem essa vantagem. Perfeito, dá pra gente embalar na segunda pergunta aqui, que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, que é da @Bruna Picarelli. Ela falou: como vocês se preparam para a fase idosa dos 3? Então eu diria que ao longo da vida, essas consultas, né, periódicas, Sim. que de certa forma viraram consultas preventivas, né? Eu acredito que com esse cuidado que a gente teve ao longo da vida deles, a gente evitou algumas doenças, tanto que hoje eles só sofrem com as doenças degenerativas aí, que são as de articulação, né? Essa dorzinha nas costas, essa dor nas coisinha. costas, né, amor? Que inclusive a gente já falou sobre isso em algum episódio. E se eu não me engano, 80% dos gatos na fase adulta / idosa vão ter dores articulares. Sim. Então, é isso. Não teve como evitar, e o que a gente faz é minimizar. E aí acaba que a gente sabe que ficar levando no veterinário é caro, sim, é caro. Mas essas consultas preventivas, elas acabam que fazem você economizar uma boa grana A longo prazo, né? Porque aí quando já dá o BO, aí, meu irmão, aí é caro mesmo, sabe? E não importa, desde o veterinário do bairrinho até o mais especializado. Aí a gente evita a gente até economiza quando a gente leva pelo menos uma vez por ano, antes de ser idoso, né? Uma vez por ano no veterinário ajuda muito. Então eu diria que a gente se preparou com consultas periódicas e preventivas no veterinário, boa alimentação, Sim. Estimulando a hidratação, né? Sim. É isso, o Chico teve o privilégio de poder se alimentar só de sachê a vida Maior toda, parte da né? vida. Até hoje. Mas tem outras formas da gente melhorar a hidratação. Então, Sim, oferecer água. exato. Em mais lugares da casa, espalhar potinho pela casa. Já Isso. ajuda muito, não precisa ser só a fonte. A fonte ajuda muito, mas se você espalhar potes pela casa também ajuda demais. Então foi isso, né? Tipo, Muito. consultas, boa alimentação, hidratação. E estímulo, né? Tipo, brinquedo, arranhador, verticalização. Tudo isso faz o gato ser mais ativo e… Enriquecimento ambiental, né? Um gato ambiental. menos estressado. E aí, com isso, menos suscetíveis a doenças aí do tempo. Exato, isso ajuda muito. Interrompemos nossa programação para… Ministério dos Felinos adverte. Agora aí o C. Rosbeck, ou esse Rosbach, mandou o que mudou no comportamento do Chico agora que ele tá ficando idoso. Tá metódico esse safado, sempre foi, todo mundo sabe que gato é metódico. Mas o cara, assim, está intolerante. Ele não aceita mais 1 minuto de atraso na comida dele. E ele grita. Então eu também diria que ele… Tá mais ranzinza. Ficou mais ranzinza, ficou mais barulhento, ele tem vocalizado mais. Ele sempre foi um gato que vocalizou. Albalai! Só que não tem mais albalai, gente. Tenho isso pra contar pra vocês. Ele não fala mais albalai. Ele fala outras coisas. Ele faz… Au! Ainda faz. Então ele tá mais ranzinza, tá vocalizando mais, tá mais… Ele parece que ele tá mais ativo à noite. Tipo, dá uma 7h30, ele dá as corridas dele mesmo. Quem acompanha a gente sabe dele. que temos o Chico Miau Show, né? Que acontece às 7 da noite. Sim. Pois cada vez mais pontual, assim. Sim. Ele tá… Tá londrino. Intolerante atrás. Ele tá inglês. Ele tá Ficou inglês. Do nada, o cara é pontual, o cara é resmungão. E é isso aí. Ele
acentuou um potencial que ele já tinha desde a infância, que era ser ranzinza. Pois bem, chegou, ele tá. E assim, ele olha no globo do seu olho e faz ué, que ele não tem mais 1 minuto. Nessa hora você tem que colocar a ração pra ele. Senão... E ele não pode mais ser pego de surpresa em nenhuma ocasião. Não, então assim, ele tá na sala, no sofá da TV. Aí você passou e ele foi surpresa pra ele na hora. Como é que é? Ou ele dá uma... Na hora. Alguma vozinha de tipo, sai daqui, cara. O que tá fazendo aqui essas horas? Ele dá o sinal dele de incômodo. Na próxima me avisa. Eu já falei que não é pra passar atrás de mim assim, dessa maneira. É assim. Ele fala desse jeitinho. Ele tá cada vez mais carinhoso. A real, eu acho que a principal característica é intolerante. Sim. Tipo, o que a mudou? lactose não, né? Porque aí continua muito bem. Antes da gente passar pra esse tema, ele tá intolerante sim, porque ele nunca gostou de caixa de areia suja. Mas agora, meu irmão, não pode ter nada. Não pode ter nada, senão ele vai gritar. E se você não levantar, ele vai fazer no tapete. Ele vai no primeiro tapete que ele encontrar na frente dele. Ele vai miando, tá? Não é que ele vai nossa, beleza, vou lá no tapete. Tipo, e mia, e grita. Você fala, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Alguma coisa séria tá acontecendo. Aí ele vai e caga no tapete na sua frente. Ele espera você chegar pra você poder assistir. Intolerante. Sim. Porém não a lactose. Vamos emendar, então. Porém não a lactose, porque o amor dele por requeijão continua. E a gente recebeu a pergunta da Tassiana55, que tá sempre presente. Tassiana é uma baita seguidora. Ela é. Um beijo, Tassiana, te amo. E ela escreveu: é difícil preservar o requeijão das investidas do Chico? Sim. Impossível. Sim, você tem que escolher suas batalhas. Às vezes você tá sentada lá na ponta da mesa e você olha e pensa, esqueci aberto. E você vê ele subindo na cadeirinha dele, subindo na mesa. Aí você fala, puta merda, vou ter que levantar. Aí você dá aquela enroladinha pra ele dar uma lambidinha, né? Só na tampinha. E aí, se você esquece, assim, a gente usa a colher lá pra pegar o requeijão. Aí a gente apoia essa colher em algum lugar. Pode ir lá que ela vai estar limpinha. Sim, ou se ela estiver dentro da pia. Tipo, pegou a colher suja, colocou no lugar que deveria. Mas você não lavou ainda, porque você tá tomando café. A colher que tá dentro da pia, do nada tá a pia no inox assim, batendo clim, 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 clim. Você olha, tá lá o gato gordo lambendo a colher suja de requeijão. Você tá na sala, você escuta lá, plém, plém. Você fala, nossa, tem alguém almoçando. Tem alguém almoçando, ele começa a bater talher. A @Dagi_Insta falou, o Chico ainda gosta de requeijão? A resposta é sim, ele gosta muito. E tem uma outra coisa muito louca que é, abriu o potinho, ele já brotou lá. O barulho do potinho, às vezes, eu juro por Deus, eu faço o vinho mexido toda manhã, eu uso requeijão toda manhã, eu uso requeijão, faço minhas coisinhas, o café da manhã lá em casa eu sempre uso. O que acontece? Tô lá fazendo, peguei os ovos, coloquei na bancada, peguei o sal, até aí nada. Cadê o Francisco? Ninguém sabe. Eu abro a geladeira, eu juro, eu pego o requeijão, eu não abri, eu não fiz nada, eu podia estar pegando qualquer coisa. Eu pego o requeijão, ele brota. Ele brota lá o tiozinho. O tiozinho tá lá na bancada, do nada ele tá do lado da tábua, olhando pra minha cara, tipo, esse é requeijão? Bem tranquilo. Se eu abro a tampa, então, se por acaso ele tá longe e não viu que eu tirei da geladeira, quando eu abro a tampa, pode estar lacrado, tá? Pode estar com aquele alumínio que vem antes. Ele vai brotar. Ele vai. Você não tem a dúvida. E se ele estiver longe, por exemplo, se ele tá na bancada e você tá com o requeijão na mão, você vai colocar o requeijão, ele já sabe que ele vai alcançar. Mas se você abrir o requeijão antes de colocar na bancada e ele ainda não subiu na bancada, ele está no chão, aí ele mia de frustração. Sim. Tipo, pô, já falei que essa cadeira tem que ficar puxada aqui pra mim, caramba. Essa é a história da nossa vida. Toda manhã, todo dia, ele faz tudo sempre igual. Brota lá o tiozinho comer requeijão. Sim. E agora o mais, né? A gente recebeu perguntas sobre a pelúcia. Gente, vocês viram a pelúcia? Vocês viram a pelúcia? Eu espero que sim, porque assim, pelo amor... E o vídeo de lançamento, a pelúcia pulando e caindo na sua mão. Realmente, tá demais. Realmente, assim, a pelúcia, ela ficou mais do que a gente podia esperar. Quando a gente pensava em ter pelúcia, a gente não pensava tão alto. Ficou muito bom. Ficou porque é fofinha mesmo. É um assim, tamanho tipo, bom. Não quis imitar o gato, né? Não é uma coisa... realista. Não é isso, então ela não tem também uma... Mas é, porque ao mesmo tempo você fala, esse aqui é o Chico, claro que é.
Aquela ali é a Terezinha. Aquela ali é a Madalena. Tem a Madalena, gente. A gente, de fato, eternizou a Madalena, a nossa eterna rainha. Agora isso eu tem um achei bichinho. Eu achei... Foi emocionante. Foi muito emocionante ter a Madalena, de alguma maneira, de novo na mão, assim, né? Nos braços. Porque nossa neninha, pô, ela merecia muito. Não tinha como ficar de fora dessa, jamais ficaria. E vamos lá, as perguntas da pelúcia. Dai Santos 9324. As pelúcias também estarão disponíveis na Pets? Sim. Já e tá. elas já estão. Talvez não em todas as lojas ainda, mas em São Paulo deve estar já em todas. E aí, enfim, aí vai demorando um pouquinho mais. Mas assim, a gente lançou que dia? A gente lançou... Eu não sei que dia é hoje que tá lançando esse episódio. Mas a gente deve lançou estar em março. Então a resposta é sim. Ela está nas lojas Pets de todo o Brasil. Sim. No e-commerce da Pets. Se não tiver, você procura o gerente. Você procura o gerente da loja que você entrou e fala: cadê as pelúcias do Cansei de Ser Gato? Porque aí, quem sabe, a gente não comove. Cadê a Madalena? Cadê a Madalena? Eu gostaria, por gentileza, da pelúcia do CEO. Aí ele vai olhar pra sua cara e falar: quem, querida? Aí você vai falar: do CEO Chico. E ele tem a obrigação de saber do que você tá falando, hein? Se ele não souber... Manda pro Chico. Manda pro CEO, que aí a gente vai saber de qual loja estamos falando. Vamos resolver essa questão de logística, né? Tem que resolver. É para estar em todas as lojas, então avisa. E aí a Jéssica Suller Garcia perguntou: as pelúcias são fofinhas? Muito pequenas? Não. Quer dizer, fofinhas, sim, muito fofinhas. Muito pequenas, não. Ela enche 2 mãos adultas. Mas eu diria que ela, assim, uma mão aberta, palma da mão aberta. É uma baita palma, tá? Normalmente aqui a gente fala, a maioria são mulheres. Não acho que a mão deve variar tanto. Ela é maior varia que legal, varia legal. Tá, mas tudo bem, ela é tipo, maior que uma mão. Pô, vamos pegar essa informação pra falar até o fim do episódio, de qual é o tamanho dela? Não, a gente tem o tamanho já aqui, tem? Então tenho, tá. Peraí. Então, peraí, Jéssica, eu vou te falar agora qual que é o tamanho da pelúcia. Mas assim, eu acho, de fato, um tamanho muito bom. Assim, ela fica apoiadinha, não ocupa tanto espaço, é muito fofinha, é macia, é bem pelucinha mesmo. E ela é meio bolinha, tá? Então... Ela é bolinha, ela tem 15 de altura por 15 de largura. Ela é um diâmetro de 15. É meio isso, um tamanho de uma capa de CD. Metade de uma régua. É isso. É fofinha, é fofinha maior pra que uma caramba. capa de CD, Dá pra porque ainda amassar tem assim, orelha. Dá pra amassar assim, gostosinho. E é isso, vai caber na sua mão. É uma graça. Excelente. Recomendo demais. E assim, criança. Que criança, gente? Adulto ama isso aqui, tá? Criança, então, pira. Criança fica maluco, mas assim, não é só pra criança. E é pra quem quiser, porque é realmente muito gostosinho. Recebemos também perguntas sobre desenvolvimento de produtos. Ai, o Chico chique. faz tudo, né? A juvitoriano.arc perguntou o seguinte: todos os seus produtos são testados na sua casa antes de serem lançados? Sim, com certeza absoluta. Isso desde o dia 1, assim, do Cansei. Isso a gente pode afirmar com tranquilidade. Né? Se o Chico não gostou, não rola. Ou o Chico ou qualquer um deles, né? Mas é que o Chico... é mais criterioso ele desde é o dono, sempre. Né? Ele é ranzinza, então a gente sabe que ele... E outra, ele tem as questões de acessibilidade, de não sei o quê. Tudo tem que pensar um pouco mais. Então, se ele aceita, qualquer um aceita, assim. E é lógico que Terezinha e Sebastião aprovam, e antes Madalena também aprovava, mas já aconteceu da gente não lançar produto porque não usou, sabe? Não usou, não vai lançar. Já aconteceu e vai continuar acontecendo. Sim. Nunca uma coisa vai sair sem que ela esteja e a gente não testa, sido aprovada pelo senhor. E tem produto como, assim, produtos que são de instalar em parede, produto tipo cama suspensa que tem ventosa. Esse tipo de produto a gente testa por meses antes de lançar. Então, eu lembro que a cama suspensa, que era de ventosa, a gente testou antes de lançar por 6 meses. Pra ver se essa ventosa aguentava, pra ver se o peso estava ideal, se não soltava a corda, se ela não perdia ali a aderência. Exato. Então tem produto que a gente testa mais rápido, porque é mais simples de testar. Mas tem produto que a gente testa por meses. Arranhador também, né? Arranhador, imagina quantos. Sempre tem um arranhador em teste lá em casa. Impressionante. Estamos sempre testando. Mas é isso, você não vai saber em um dia se... Não tem como. Se o arranhador é bom ou não, né? Comedouro, o tamanho do comedouro, se é anatômico pro gato, se não é, se é legal, se não é. Tudo é testado e aprovado.
Então, se chegou na sua casa, realmente tem o selo Chico de qualidade. @meu gato coach. Meu gato coach, gente. Amei, já quero seguir ele. Parabéns, vocês são incríveis. Como vêm as ideias dos produtos? São de vocês? Sim, do CEO. Todas as ideias. Todas as ideias vêm deles. Mas assim, a gente pode também responder melhor, que é... Sim, a gente está sempre no desenvolvimento de produto, depois do que o Chico passa pra gente, evidentemente. Percebendo necessidade mesmo dos gatos, de acordo com a fase que eles estão, de acordo com o que tem no mercado, eu acho que às vezes não tem. Se fosse dar uma resposta assim, uma resposta. Uma. Da onde vêm as ideias de produtos? Vem da necessidade deles, Exato. assim. De quem realmente gosta muito de gato, tá ali acompanhando eles e, tipo, consegue sacar... o que facilitaria, né? O que facilitaria, o que faria bem, o que ele gostaria. Como pode ficar mais bonito na sua casa, porque a gente também se importa com isso, porque a gente gosta de decoração e gosta de gato muito. Então às vezes eles vêm por motivos diferentes. Esse aqui vem porque vai ficar legal na nossa casa, né? De onde surgiu. Ou, a caixa de areia veio assim, porque a real é que o Chico, a gente nunca tinha encontrado uma caixa de areia que fosse perfeita pra ele, que é com uma entrada baixa, uma caixa alta, uma caixa com alça, então assim, tudo meio vem da necessidade do dia a dia de quem realmente gosta de gato. De quem realmente já limpou uma caixa de areia, tipo uma caixa de areia que tem profundidade de, sei lá, pezinho, que tem um negócio que entra, a pazinha não entra pra limpar, isso é enlouquecedor. Então assim, a gente sabe usar o produto também, não só o gato. Então o gato testa do jeito dele, a gente sabe o que ele precisa, porque a gente acompanha os gatos e ama, e a gente usa, a gente limpa, a gente sabe o tamanho, a gente testa, o tchão é muito grande, então assim, a gente tem uma média muito boa de gatos, e não só os nossos, né? Mas de todo mundo que trabalha no Cansei de Ser Gato tem gato. Então, tudo é testado por eles, todos também, e a gente entende o que está precisando acontecer e o que não tem no pet shop, né? A gente começou assim, indo no pet shop falando, não tem um negócio que um arranhador de papelão, que não sei o quê. E assim foram surgindo os produtos. E hoje em dia a gente já tem até muito mais coisa. Parece louco falar, eu não tenho arranhador. Mas é que lá atrás era tudo mato. Tem que lembrar que o Cansei de Ser Gato vai fazer 13 anos esse ano. Isso, e o universo de gato... Não, o Cansei 12, né? O Chico 13. E o universo de gato era outro, né? Há 12 anos atrás. Então realmente tem coisas que hoje tão óbvio não tinha. Não tinha. Então é isso, a linha papelão que a gente tem, a nave... não existia um brinquedo de papelão que fosse legal mesmo, que não fosse uma caixa de sapato. Sim, e às vezes vem só por gosto mesmo. Por exemplo, o Chico ama catnip. O catnip do Chico é muito bom. Como que a gente vai variar esse catnip? Uma comida. Brasileiro pra caramba, o que vai ter? Coxinha. Então, às vezes, vem também só pelo humor da coisa, por juntar o que gatos e humanos gostam, enfim. Muitas coisas motivam um produto, mas o principal deles é a necessidade do gato e a casa em que ele mora. Falando em catnip, Stephanie, Aline Fer quer saber qual é o segredo do seu catnip ser tão bom. Olga, Maitê e Valentina só gostam desse catnip. Isso é uma coisa que a gente escuta há muito tempo. E o catnip é uma erva natural, né? Uma prima do hortelã. Uma prima do hortelã. Então, assim, teoricamente, todos deveriam ser iguais, mas a gente sabe que não é assim. Porque tem como ele foi cultivado, como ele foi armazenado. E como ele é manuseado para ser embalado. Exatamente. Então, quando a gente... Tem a versão, né, do catnip no saquinho e tem a versão dele num produto. Tudo isso é feito com muito cuidado para que não perca o cheiro. E aí eu acho que é esse o segredo, né? Eu acho. Quer dizer, a soma de tudo isso, porque eu falei várias coisas. Ele é de excelente qualidade e ele vai até o gato com o menor... da forma menos invasiva possível para preservar esse catnip, assim, né? Então... Esse é um baita segredo. Quem nunca experimentou, recomendo. Realmente o catnip do Chico é muito bom e tem muitas variações, né? A gente tem o saquinho com 2 gramas, a gente tem... cápsula com 5 gramas. O tubinho com 5 gramas, a gente tem a latinha com 20 ou 15 gramas. Agora. A gente tem a pizza de catnip, a coxinha de catnip, o ratinho que você pode repor o catnip, as sardinhas de catnip, que vem numa lata linda, nova agora.
E toma aí, spoiler, vem mais coisa de catnip. Ah, vem. Opa, se vem. E não vem pouca não, hein? Então, assim, catnip realmente, eu falo sem medo que ele é o melhor do mundo. E 15% dos gatos não sentem o catnip. Então, pode ser que se o seu gato não sente o catnip, testa esse aí, porque o nosso. Porque, assim, se ele não aprovar esse, é porque ele não sente nenhum, né? Aí tá dentro desses 15%. E aí tem a Priscila Zortea. Meu gato não toca mais no arranhador desde que eu troquei o refil. E agora? B.O.? Mentira, é simples. A gente precisa falar primeiro sobre o arranhar. Por que o gato arranha? Pra marcar território. Porque quando ele arranha, ele deixa o cheiro dele nas coisas, né? Uhum. Então as almofadinhas dele deixam um feromônio. Então quando ele tá arranhando, ele tá deixando o cheiro dele ali, além das marcas, né, visuais, que também é uma forma de marcar território. E aí, você trocou o refil, que é de papelão no caso, né, porque o nosso refil é de papelão, o nosso arranhador é de papelão, e aí ele não tá mais usando. Por quê? Porque ele não tá reconhecendo aquilo ali. Aquele arranhador tinha o cheiro dele, você trocou, não tem mais, ele não quer saber. Mas tem várias formas de fazer ele voltar pra lá. Então, várias dicas. 1, catnip. Você vai colocar o catnip pra atrair ele. Uhum. E 2, que acho que é a mais importante, na verdade, mudar o arranhador de lugar. Isso é perfeito. O melhor lugar pra eles arranharem é sempre na passagem deles. Ele não vai se interessar se o arranhador estiver num cantinho. Pode até se interessar, mas é mais chance dele se interessar se estiver no caminho. Tem gente que lida com o arranhador como se fosse um objeto de decoração também. Então, assim, tá lá um rack, aí no canto do rack da canto TV, de uma sala, assim. numa sala de TV, você coloca o arranhador, mas tá num canto. O gato não necessariamente vai passar ali, ele tem que ir até ali pra arranhar. Aí você já tá exigindo demais, né? Você quer que ele arranhe no lugar certo e você quer que ele vá lá. Pode ter gente ouvindo que tá pensando, não, mas o meu tá exatamente assim e ele arranha. Pode ser. Pode ser. Mas assim, se ele não está arranhando, aí você pode mudar de lugar e facilitar pra ele. Às vezes fica num lugar que é esquisito pros humanos, assim. Então, o nosso, por exemplo, tem um corredor que vai pros quartos. O nosso arranhador tá na passagem pra esse corredor. Antes de entrar no corredor, ele passa por esse arranhador. E aí ele vai. Todos passam e arranham. Todos, tá? Todos. Tipo, absurdo. É o melhor lugar da casa pra ter o arranhador. É o lugar de passagem do gato. É onde ele passa sempre. Lá. E, digo mais, ali onde ele tá, que parece um lugar meio estranho, também tem as costas de um sofá. Então esse arranhador continua o corredor e passa pelas costas do... A gente pode postar isso, esse hein? corredor passa pelo... Nossa, me confundi. Explica o que eu tô querendo dizer. As costas do sofá com a parede que tá atrás, né, que fica no meio do caminho, o arranhador, ela forma um corredor antes do corredor oficial dos quartos. Acho que era isso que você queria dizer? Isso. Então, assim, pra ele passar por esse corredor, vai ter que passar por esse anticorredor que se formou pelo sofá e a parede. E aí, o que eles faziam antes? Arranhavam pra caramba o sofá. As costas desse sofá. E agora com o arranhador ali, nunca mais ligaram pro sofá. É coisa de louco. O grande segredo do arranhador é onde você coloca. Assim, ele ser de papelão, fundamental. Os de sisal, a gente é um pouco... Tem algumas ressalvas sobre eles, mas assim... O arranhador ser de papelão, excelente. Trocou o refil, muda ele de lugar. É que nem criança, gente. Você guarda o brinquedo, você deu um brinquedo, aí você guarda ele. Aí a criança vai reclamar. Daqui 2 semanas ela vai achar excelente que ela ganhou o brinquedo ali de novo. Gato gosta de novidade. Então mudar ele de lugar é excelente e o catnip ajuda muito a atrair. Então depois conta pra gente se funcionou, se ele voltou a arranhar o arranhador. Vai dar certo. @assissi. Chico, Mykonos e Terezuka sentiram muita falta da rainha? Como foi pra eles? Cara, é muito louco porque a Madalena odiava todo mundo. Ela só gostava do Chico. Mais ou menos, mas gostava, respeitava o Chico. A Terezinha e o Tião, eles tinham uma rixa muito grande com a Madalena. Mas respeitavam ela, sabe? E aí, quando ela morreu... A gente contou aqui no episódio que teve todo um ritual que acabou acontecendo sem querer, assim, porque ela morreu na nossa cama, depois de passar uma noite longa de despedida ali dela indo. E aí, quando estava de manhã e ela já tinha partido, assim, antes eles viram ela, né, ela já indo. E aí, de manhã, depois que ela foi, eles foram lá no quarto de novo. E ali...
eles fizeram alguma coisa ali, eles entenderam que ela morreu. É papo de doidão, mas é real. Eles fizeram lá o ritual deles e se ligaram que ela tinha ido. E aí, nos primeiros dias em casa, ficou um silêncio ensurdecedor, assim. A gente falava, caramba, a casa tá mais quieta sem a Madalena. E não é que a casa permaneceu quieta sem a Madalena, que ela mudou. Não. Depois eles voltaram a miar. Eles ficaram mais quietos. Eles Acho que nunca foi o mais. luto, né, Foi ali o luto deles. Eles nunca deitaram em nada que era dela. Nada. Tipo, a cama que ela mais gostava, nunca foram. O quarto que ela dormia, porque ela dormia num quarto e eles no outro. Era engraçado. No quarto que ela dormia, eles não entravam. Então eles tiveram um luto silencioso. De menos animação, menos miação e respeito por tudo que era dela. E o Tião passou a ter um comportamento mais parecido com o dela, que não era uma coisa que não acontecia. Ela sempre foi uma gata que... Ela era muito aérea, né? A gente falava. Tem uma gata que tava sempre na superfície, né? Sempre em cima da mesa, sempre em cima da bancada, sempre em cima da pia, da geladeira. Ao contrário deles, que são mais rasteiros, né? E ela era mais magrinha. Muito elegante. E ele passou a fazer isso, né? Isso também é uma coisa que eu direto entendo que agora ele tá na geladeira. Falta, Ele passou a ficar mais pra cima. Eu acho que ele entendeu o que era pra ser feito, porque ele aprendeu com ela, mas não fazia porque ela era mais. Então, tipo, eu sei o que tem que fazer, mas é ela que faz, então não vou fazer. Depois que ela foi, é tipo, tá, eu aprendi com ela e vou fazer. Então, assim, essa é a nossa interpretação de como foi o luto deles, mas foi um luto silencioso, assim. Eles sentiram com certeza. Sim, a resposta é sim. Sentiram bem. @Diário do Min. Amamos vocês. Como está Tião sem assustar o entregador de água? Pois é. Nunca mais teve água pra entregar. O Tião, ele é engraçado. Tem gente que ainda vai lá, que ainda tem medo dele, Eu acho tá? que ele simplesmente substituiu o entregador de água pelo cachorro. Pelo cachorro. Porque ele faz exatamente o que ele fazia com o entregador de água. E ele pelas fica pessoas novas parado. que chegam lá também, que ele fica assim, tipo... Mas o novo entregador de... Melo é o novo entregador de água. Sim. Porque ele faz o que ele fazia. Que é ficar sendo gostoso com uma cara de que vai matar ele. Até que o cachorro disfarce e sai andando. É isso. Boa. Ele substituiu. Agora, Amanda, a gente recebeu muita pergunta. Porque assim, teve um engajamento. Que é isso que é gostoso desse episódio. Porque vocês mandaram muita pergunta. Então, Bora fazer a parte 2, então. Esse episódio vai ter a parte 2 Porque e a gente senão continua. a gente vai ficar aqui 2 horas falando sem parar. E a gente vai ficar pensando que ninguém vai escutar. Então a gente volta com a parte 2 desse episódio. Sim, e se você tem alguma pergunta que ainda não foi respondida aqui nessa parte 1, manda, porque a gente pode responder, quem sabe, numa parte 3 ou já na parte 2, não é não? Fechou. Então é isso, humanidade, até a próxima. Beijos. Beijos!